Conosco aí na internet, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Abra as vossas Bíblias em nome de Jesus, Marcos capítulo de número 2. Em nome de Jesus, desligue o seu celular. Você que está nos assistindo também, eu preciso desligar o meu celular. Você mesmo aí onde você está assistindo, eu vou desligar o meu celular. Eu preciso me ligar no trono na graça que é o Senhor, porque o Senhor quer falar comigo. Marcos, capítulo de número 2, versículo do 1 em diante, em nome de Jesus. Acharam? No título da minha tradução está dizendo assim: o paralítico de Cafarnaum. Todos acharam? E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os seus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que pensavam em seus corações, dizendo: por que diz este assim blasfêmia? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim pensavam entre si, lhe disse: por que pensam sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados pelos pecados, ou dizer-lhe: levanta-te, toma o teu leite e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leite e vai para a tua casa. E levantou-se e tomou logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Amém? Podemos sentar em nome de Jesus? Jesus em Cafarnaum novamente. Jesus se faz presente. Aonde Jesus se faz presente, tem milagre, multidões. E segundo diz a palavra de Deus, ele naquela multidão, tanto é que não cabia gente nem junto à porta. E como é que aqueles que estavam com aquele paralítico de Cafarnaum iriam chegar até o mestre? Segundo diz a palavra de Deus, aqueles tinham muita fé e queria que aquele homem não ficasse mais paralítico. Mas como chegar até Jesus? Com tanta gente na frente. Como chegar até Jesus? Se na própria palavra de Deus diz que junto lá à porta, não diz a distância de Jesus até a porta, não diz quantos metros eram, mas tinha muita gente. Aí aqueles tiveram uma ideia. Já sei o que nós vamos fazer, irmão Lucas. Já sei o que nós vamos fazer. Na palavra de Deus também não diz que foi um que teve ideia, ou um outro. Diz que, como tinha muitas pessoas, eles tiveram uma ideia. Nós vamos abrir um buraco ali sobre o teto. E segundo as casas daquela época, elas eram amarradas com vários cipó, algumas caibos, e coberta com terra, cipó amarrados entre as travinhas, e ali por cima daquele cipó, junto com aquelas traves, havia terra. Também não diz na palavra de Deus a altura, mas só que eles não mediam esforços. Talvez alguém da sua família, talvez alguém da sua parentela esteja precisando de um milagre, e você não pode medir esforços. Você tem que ir adiante, e você não pode desistir daquela pessoa, porque Deus não desiste de quem quer que seja na face da terra, até o último suspiro dela. E você já desanimou do seu marido? E você já desanimou da sua esposa? E você já desanimou dos seus filhos? E você já desanimaram dos seus pais? Talvez alguém da sua família, talvez algum parente, talvez você já desanimou. Aqui diz que eles tiveram uma ideia, eles se esforçaram. Não diz a escada, só diz que eles subiram até o telhado. Não é assim que diz na palavra de Deus? Versículo 4: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito.
Lá vai os homens com aquele paralítico. Não disse se ele era gordo ou era magro, mas com certeza para você carregar uma pessoa, mesmo que seja 4 pessoas, para você poder subir até o telhado é difícil, não é verdade? E lá vai aqueles homens, um puxa daqui, o outro de lá, e vamos subir. Talvez o paralítico dizia para aqueles 4: poxa vida, que fé que vocês têm. Talvez naquele momento onde eles iam subindo até chegar no telhado, o paralítico conversava com eles e eles conversavam com o paralítico: vamos em frente, não desanima não. Mas esse trabalheiro todo, vamos em frente. Na palavra de Deus não diz exatamente isso que eu estou dizendo, mas com certeza eles devem ter conversado, porque a palavra de Deus diz que ele não era mudo, ele era paralítico, mas provavelmente eles trocavam olhares e falavam entre si. E lá vai ele subindo lá para o telhado. Jesus lá naquela multidão, provavelmente alguns barulhinhos de terra, pessoas já estavam olhando. Daqui a pouco vocês podem observar que começa a ser aberto, aquilo. Provavelmente, tenho certeza que Jesus já sabia de tudo aquilo que ia acontecer, porque ele é onipotente, onisciente, onipresente, e ele sabe de tudo que vai acontecer. Talvez Jesus no seu coração já estava contrito e alegre, vendo a fé deles, mesmo antes deles descobrirem o telhado. Jesus provavelmente ele estava no coração: esses têm fé, esses estão passando por cima dos obstáculos, esses estão indo adiante, eles estão passando e não estão desanimando. Provavelmente muitos teriam falado para ele: mas vocês vão ter que subir até lá. Eles estavam indo em frente. E você tem passado por cima dos obstáculos da sua vida? Você tem ido adiante, ou você tem desanimado e dando ouvido a que pessoas têm falado que você não vai conseguir? E eles foram. E Jesus provavelmente tem olhado para cima e vendo aquele buraco sendo aberto. E muitos, a multidão também olhando para cima e falando: mas o que está acontecendo aqui? Aí lá vem aqueles 4, com certeza, talvez com algumas cordinhas e algum cipó. Vocês podem até imaginar a cena, hein? Abriram, o homem não ficou de pé, ele vinha deitando, e eles ali soltando a cordinha, hein? E vai soltando a cordinha, e lá o paralítico vai descendo, naquela maca, naquela padiola, vai descendo. E o povo olhando aquilo, e chega a padiola até Jesus. Não diz que os que estavam lá desceram e correram. Provavelmente eles estavam lá, irmão, olhando. Agora, o que vai acontecer? Nós sabemos que ele vai ser curado. Os 4 lá de cima não furam, lá em cima do telhado, Kaique? Os 4, irmã Maísa, olhando lá. E o povo olhando lá para cima e olhando para o paralítico. Segundo diz a palavra de Deus, disse assim: estavam ali, versículo 6, estavam ali alguns dos escribas que pensavam em seus corações. Tinha muitos escribas que estavam ali já pensando em seus corações, e Deus conhece o que você está pensando aí no seu coração. Eles não estavam falando, eles estavam pensando, e Deus sonda o teu coração e sabe o que você está pensando. Se você está pensando que eu vou conseguir, Deus já está sondando o seu coração, mesmo antes de você dizer: eu vou conseguir, eu vou ter vitória, eu vou conseguir, eu vou ter que passar por cima disso. É uma paralisia física, se é um problema financeiro, se é um problema de desemprego, se é um problema familiar, se é um problema conjugal, mas eu vou conseguir. Está difícil, mas eu vou conseguir. Está derramando lágrimas, mas eu vou conseguir. Está difícil, mas eu vou conseguir. Deus sondava o coração, e muitos daqueles lá já estavam pensando em seus corações. Aí vem aquela passagem que muitos de que estavam lá, inclusive os que estavam lá em cima, não queriam ouvir a princípio. Eles queriam que o paralítico não fosse mais paralítico. E Jesus olha para o paralítico e diz o que para ele, irmão Saulo? Perdoados são os seus pecados. À primeira vista devia ser uma decepção para todos.
A primeira vista devia ser uma decepção para os que estavam, para o paralítico e para os 4 que estavam lá em cima. Essa trabalheira toda, nós queremos ver que o paralítico seja curado das pernas. E o mestre lhe disse que perdoados são os seus pecados. Provavelmente, os 4 que estavam lá olhando, falando, mas o que está acontecendo aí embaixo? Não diz na palavra se eles clamaram, falam, Jesus, o homem precisa ser curado. Não, a palavra de Deus não diz isso. De repente a cura não vem no momento que você quer e você às vezes questiona. A palavra de Deus não diz que aqueles que estavam lá em cima começaram a criticar Jesus. Mas provavelmente eles deviam ter ficado surpresos. Mas nós queremos a cura física dele. E Jesus diz para ele que perdoados são seus pecados. Imagina como estava aquela plateia, aquele povo que estavam querendo as curas, os milagres e os prodígios, e ouve aquilo do mestre. Perdoados são os seus pecados. Por que que o Senhor foi em primeiro lugar sobre o perdão? Porque o mais difícil que há entre a minha vida, entre você que está nos assistindo, é nós começarmos a cura de dentro para fora, do coração, do sentimento, da amargura, daquilo que está dentro da gente para fora. E Deus, sabendo disso, que aquele homem precisava ser curado fisicamente, mas que em primeiro lugar, ele precisava ser curado por dentro. Quantas pessoas que muitas vezes ela não recebe curas externas, por estar colocando um bloqueio entre Deus e ela. E Deus sabia que ele precisava fazer aquela cura primeiro por dentro dele, do perdão. A palavra de Deus não disse quantas coisas ele tinha cometido durante o decorrer da vida, mas Deus sabia que ele precisava de ser perdoado por ele. Eu preciso que ele seja perdoado, porque Deus sabia que em primeiro lugar teria que ser a cura interna. Muitas vezes, com certeza, nós precisamos ser curados primeiro por dentro. Por dentro. E muitos daqueles diziam, mas quem é ele para querer perdoar pecados? E só Deus. Eles estavam em seus corações dizendo isso. E no versículo 9, o próprio mestre diz assim, mas o que é mais fácil? Olha só, Jesus diz assim, o que é mais fácil? Levanta-te, anda, os seus pecados são perdoados. Ele faz essa comparação, Jesus, porque ele conhece a limitação e a nossa natureza de homem, a nossa natureza de mulher. Como é difícil liberar um perdão. Qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Para Jesus o muito mais fácil era levanta-te e anda. E para você ver que eu tenho poder, ele não disse claramente assim para os fariseus e para os escribas, para vocês verem que eu tenho poder, levanta e anda. Ora, aí o que aconteceu no versículo 11? A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito, vai para a tua casa. E levantou-se, tomou o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Muitos de nós, meus irmãos e minhas irmãs, vocês que estão nos acompanhando, nós precisamos primeiro pedir para Jesus a cura interna. Do que adianta eu ser curado fisicamente e ser lançado no fogo do inferno? Eu fui curado de um câncer, mas eu faleci depois, porque eu não vou ficar vivo para o resto da vida, ou Lázaro está vivo até hoje? Lázaro teve a ressurreição de Lázaro, mas um dia ele teve que morrer. O filho da viúva de Naim também houve a ressurreição, mas um dia ele faleceu. Lázaro não está vivo até hoje. Mas em primeiro lugar nós precisamos da cura nossa interna. Do que adianta eu ser curado do que for do lado físico, mas não ter que ser curado por dentro da minha alma e perder a minha salvação? Hoje muitos estão querendo curas externas, mas esquecem em primeiro lugar a cura da alma, a cura interna, a cura de si mesmo. É fácil você aconselhar alguém, não é fácil? É fácil, irmã Natan. Se você está com um problema, eu vou e aconselho.
Agora eu quero você se aconselhar, você conversar com você mesmo sobre as suas limitações, sobre as suas dificuldades. E Deus, sabendo disso, em primeiro lugar, Deus quer a cura interna de nós. O apóstolo Paulo diz lá na carta a Efésios, ele diz assim, carta do apóstolo Paulo a Efésios, você que está com a palavra de Deus, quiser acompanhar, ele diz assim, carta do apóstolo Paulo a Efésios, capítulo 4, o versículo diz assim, versículo 26, irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Versículo 27, não deis lugar ao diabo. Versículo 28, aquele que furtava não furte mais, antes trabalha fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha como repartir com quem tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. Não as entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha só que coisa linda no versículo 31. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia seja tirada dentre vós. Em outras traduções diz, seja desterrada de dentro de vós. Quando vem um aterro, fica tudo sufocado ali. E quando é desterrado aquilo, é liberdade de tudo aquilo que estava aprisionado. Em algumas traduções diz que tudo isso seja desterrado no meio de vós. Tudo aquilo que esteja dentro de vocês, toda a amargura. Quando ele diz assim, não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Amanheceu, anoiteceu, continuo com o coração fechado. Anoiteceu, amanheceu, não quero perdoar. Anoiteceu, amanheceu, continuo com as minhas amarguras, com o meu ressentimento. E o que é ressentimento? É sentir de novo. Replay. Volta. Ressentimento. Sentir de novo. E vai sentindo, e vai sentindo, e vai sentindo. De repente teve uma desilusão amorosa, de repente houve uma separação, e a pessoa está convivendo com a outra, e aquela está com ódio daquela pessoa. Ai, passou 10 anos, passou 20 anos, e aquela pessoa está com aquela amargura. De repente outra pessoa está vivendo até bem, e aquela pessoa está ali remoendo, ou é um problema de relacionamento dentro da própria família. Ele me paga, ele vai ver só, e aquele ódio vai provocando só doença dentro da pessoa, e se a pessoa chegar a morrer dessa situação, ainda perde a salvação. É por isso que ali no paralítico, a primeira coisa que o nosso Deus, ele se preocupou, foi com a cura primeiro da alma, com a cura interna da pessoa. Ele diz assim, irai-vos. Nós vamos ter esse sentimento da raiva, porque nós não somos robô, irmão Natan. Nós não somos programados. Você que está me ouvindo, você não é programado, você não é um robô. Você tem seu sentimento, só que tem uma seguinte proposta de Deus: irai-vos, mas não pequeis. Oh, meu irmão Lucas, você me perdoa, ontem eu fui um pouco exaltado com você, meu irmão Lucas, eu fiquei um pouco nervoso, mas você me perdoa. Ou alguns minutos depois, com o maridão aí, oh meu marido, me perdoa, eu fiquei meio nervosa, eu não fiz aquela comida gostosa que você queria, aquele arroz com feijão e aquele ovo frito que você tanto queria, aquele bife sem tempero. Em casa eu sou assim, eu prefiro um arroz, um feijão, um bife só com óleo e sal, eu adoro. A minha esposa sabe que para me agradar, você que está me ouvindo, é um segredo, viu? Para me agradar é aquele bife. Aí você, por causa daquele problema que você teve ali com o seu marido, ou vice-versa, é dias e dias e dias. Um vira para um lado, outro vira para o outro, vai dormir, e Satanás está ali no meio, separando. Vira para ela, vira para ele, diz assim: me perdoa, me dá uma chance, eu te amo, eu quero começar tudo de novo. Vem Jesus, vem com teu Espírito Santo, vem me lavar, vem tirar toda a minha mágoa, todo o meu ressentimento. Eu preciso perdoar meu marido, esposa, eu preciso te perdoar. Não dê lugar ao diabo, porque quando nós não perdoamos, nós estamos dando lugar ao diabo. Eu já disse em outras vezes que você está sentado dentro do ônibus
E você levanta para dar lugar como um cavaleiro, como uma cavaleira, e eu tenho certeza que você também já fez isso. Pode sentar aqui, meu senhor, pode sentar aqui, minha senhora. E você está se levantando para você dar lugar para quem na sua vida? Para Satanás? Não dê lugar a ele, porque se você der lugar a ele, ele vai tomar conta. Você tem que pedir a cada momento para o Senhor: Senhor, tira toda a amargura, toda a gritaria, Senhor Jesus, toda palavra que são muitas vezes palavrões, que não saia da minha boca, Senhor, porque eu não posso contristar o Espírito Santo que está em mim, Senhor. Lá em Romanos, acompanhe comigo, Romanos capítulo 12, em nome de Jesus. Versículo de número 17. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: é minha vingança e eu recompensarei, diz o Senhor. Deixa nas mãos de Deus, Senhor. Toma conta deles, Senhor. Toma conta delas, Senhor. Está difícil, Senhor, mas, Senhor, eu abençoo, como o Senhor mesmo diz na sua palavra, no Evangelho de Mateus, Senhor. Amai os vossos inimigos, orai por quem vos praguete. E muitos de nós, muitas vezes, queremos o quê? Queremos muitas vezes nos vingar. Mas Deus, Ele te diz nessa noite: não vos vinguei, não paguei ninguém o mal com o mal, mesmo que te achem que você é um bobinho, mesmo que te achem que você é uma bobinha. Mas Deus está contemplando dos altos do céu. Se você se acha que você está sendo humilhada, que você acha que você está sendo humilhado, ah não, mas eu vou ter que dar o primeiro passo, eu vou ter que ir lá perdoar. Sim, aquele que se humilhar na minha presença, eu o exaltarei, diz o Senhor Jesus. Como é bom liberar o perdão, gente. Como é bom liberar o perdão. É bom demais você liberar o perdão. Tinha um rei, que ele tinha um servo, e esse servo, ele estava devendo muito para esse rei. Segundo a palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 18, versículos do 23 a 35, diz assim: ele estava devendo 10.000 talentos para o rei, e eu fui pesquisar 10.000 talentos, o que significa 10.000 talentos? 350 mil quilos de ouro. É uma riqueza incalculável. Segundo diz os 10.000 talentos, é uma riqueza incalculável. Imagina 300 mil quilos de ouro. Aí ele chega para o rei disse assim para ele: eu vou ter que vender a sua esposa, eu vou ter que vender os seus filhos. Era lá na época isso. E você vai ser preso. Aí, como diz na palavra de Deus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, ele se prostrou assim diante do rei. Irmão, ele se prostrar é se prostrar em frente do rei. Tenha misericórdia, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí o rei foi se compadecendo. Você sabe quem é o rei, né? Você sabe quem é o rei. E o rei foi se compadecendo, o rei foi se compadecendo e perdoou aquele servo dele. E lá vai o servo dele, irmão Natan. E lá vai aquele servo dele, que tinha recebido o perdão do rei. Você está ouvindo, irmão Kaique? E lá vai ele. Ele recebeu o perdão do rei. A esposa dele não precisava mais ser vendida, nem os filhos. E agora ele estava com aquela paz. E lá vai ele. E aparece um conservo dele, um outro, que era o rei, ele, depois tinha um outro abaixo a ele, que também estava devendo para ele. Ele foi, pegou ele, e começou a querer estrangular ele, pegou ele pela garganta, diz a palavra de Deus isso mesmo. Eu vou acompanhar com vocês lá, para vocês não acharem que eu estou falando heresias. Mateus 18, coloca lá em nome de Jesus, Mateus, capítulo de número 18. Louvado seja Deus.
Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo 18, versículo 26. Então aquele servo prostrando-se reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Versículo 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Em outras traduções diz 10.000 talentos. 10.000 talentos, em outras traduções 350.000 quilos de ouro. E lançando-se à mão dele, sufocava-o. Pegava ele e sufocava ele. Paga, seu abençoado, paga, seu abençoado, paga. E o homem, me perdoa, paga o que você me deve. Versículo 27. Versículo 29. Então o seu companheiro, prostrando-se ao seu pé, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e eu te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo, prendê-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos, os outros estavam só olhando, mas rapaz, o rei perdoou ele, e ele não está querendo perdoar o outro. Lá vai aquela turma falar para o rei: rei, o senhor não perdoou aquele homem que estava te devendo? Ele está lá fora te estrangulando um outro, e está dizendo para o outro que não vai perdoar. Ah, é? Chama ele aqui. E trouxeram ele para lá. E diz na palavra de Deus: eu não perdoei as tuas dívidas. Lança ele na prisão. Deus, Ele te diz nessa noite, Ele quer que você libere perdão. Ele quer que você seja curado, principalmente do seu interior para fora. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo de número 2, versículo 10. Diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás. Segunda carta do apóstolo Paulo a Coríntios, capítulo 2, versículos de 10 a 11, diz assim: para que não sejamos vencidos por Satanás. Deus hoje, em primeiro lugar, assim como Ele fez naquele paralítico de Cafarnaum, Ele quer curar você por dentro primeiro. Ele sabe quanta amargura, quanta indignação, quanta ira tem dentro do teu coração, e muitas das vezes você não consegue nem dormir, porque você não está perdoando esse que convive com você entre quatro paredes. Mas o Senhor está lhe dizendo nesta noite: abra as portas do teu coração, para que eu possa em primeiro lugar curar a tua alma, curar o seu interior. Ó Espírito Santo de Deus, nós nos colocamos na sua presença, Senhor. Muitas pessoas, Pai amado, Pai querido, que sofreram grandes decepções, Senhor, com os pais, Senhor. Quantas pessoas, Pai amado, Pai querido, você vai apresentando ao Senhor que você precisa ser curado de dentro do seu coração. Quantas pessoas, Pai amado, Pai querido, que há muitos anos já não conversa com o seu pai, por alguma decepção, por alguma palavra dura que o pai falou, Senhor. São anos, e ele já está um jovenzinho, e aquela amargura está no seu coração. Ó Pai amado, Pai querido, aonde a nossa voz estiver sendo alcançada, Senhor, através, meu Senhor, meu Deus, dessa gravação, Senhor, através aonde todos acessarem, Senhor, meu Pai, passa o bálsamo, Senhor Jesus, sobre esse coração, Senhor, que a primeira oportunidade que ele tiver, ele corra até os pais, corra até o pai dele, corra até a mãe, Senhor, e se prostre e abrace o seu pai e libere perdão. Quantos pais que não conversam com os filhos, oh meu Senhor e meu Deus, anos a fio, Senhor. Oh meu Senhor e meu Pai, entra com a providência nesta noite, Senhor, para que eles se perdoem, Senhor, para que em primeiro lugar, Pai amado, Pai querido, seja feita a cura interna, Senhor. Quantas esposas, quanto marido, Senhor, quantas famílias, Senhor, quantos irmãos de sangue, Pai. Ó Espírito Santo de Deus,
que seja jogado por terra, Senhor, todas as ciladas que o inimigo, que o teu inimigo, Senhor, tem levantado dentro das famílias, Senhor, para elas não se abraçarem, para elas não se amarem. Quanto tempo já faz, Senhor, que muitos não dizem, não olham dentro dos olhos do Pai e dizem assim: Pai, eu te amo, Pai, me perdoa. Quantos anos já faz que não olham dentro dos olhos um do outro, dizendo: eu preciso de Ti, eu sou carente de Ti, Pai, eu preciso do Seu abraço, eu preciso